Olá pessoal, eu sou a Carol Souza Lima, meu Instagram é o Carol no Mundo e eu tenho uma filhota de 3 anos e meio, que é a Valentina, e a gente já mora aqui em Portugal há quase 3 anos, 2 anos e meio, um pouquinho mais. E nós viemos com o visto chamado D7, né? D de dado 7. Existem vários vistos para vir para cá, para Portugal, sem dúvida. Existe o visto de estudante, existe o visto de empreendedorismo, existe o visto super especial para quem é muito rico, que é o Gold. Mas enfim, o que eu me enquadrei no momento era o visto D7, que é um visto para aposentados, reformados aqui em Portugal, os pensionistas e as pessoas que recebem uma renda própria, né? Bom, já contei um pouco da minha história aí nos últimos, né, vídeos lá mais pro início do canal e na verdade eu meio que sem querer, meio querendo, eu me preparei para ser uma mãe solo, né? Ou para partir para uma produção independente, ou para ter um pai, mas o fato é que os relacionamentos amorosos não são muito o meu forte. Naquele momento, eu tinha a opção de vir para cá com esse visto e o advogado falou que seria bastante simples eu dar entrada nesse e ser aprovado. Tá? Comecei o processo no final de 2017, então em 2018 eu já estava com tudo pronto para poder dar entrada no consulado e os documentos não foram assim nada de muito assustadores, né? O principal nesse visto é que você consiga comprovar a renda que você tem e que seja suficiente para o seu sustento aqui. E como é que eles calculam esse valor? Depois eu vou dizer o que mudou, pelo que eu já percebi e pelos relatos de outras pessoas, o que mudou no D7 naquele momento para agora. Mas o que acontece? Naquele momento eu precisava de antecedentes criminais brasileiros, do meu passaporte válido, do PB4, que é um documento que você tira direto no INSS no Brasil. No Rio de Janeiro, na Rua México, você consegue. Parece que agora já é tudo online, né? Então, e depois eles parece que já te encaminham para uma salinha para você apostilar o PB4. Fiquem atentos que você só precisa apostilar uma página. O PB4 é um documento bem grande, você só precisa apostilar uma única página, porque um apostilamento significa a validação de todo aquele documento, né? Não é um por página, senão ficaria uma fortuna. Cada apostilamento gira em torno de 57, 58 reais. Então eu já sei que eles já estão encaminhando para o apostilamento logo em seguida ali de um cartório convenientemente montado dentro do INSS. Bom, e além disso tinha uns formulários para preencher, uns formulários inclusive que na época estavam no site do próprio consulado e agora eu sei que é uma empresa terceirizada que você faz e que você manda essa documentação para eles, dão esse prosseguimento junto ao consulado, você já não vai mais lá pessoalmente ao consulado tratar das coisas, é essa empresa que está resolvendo, né, que está ali intermediando esse processo. Bom, tinha também uma carta de intenções, porque eu queria vir morar aqui. Tinha também, enfim, uma declaração de outras coisas, umas coisas assim, bastante simples. E precisava também de um comprovante de residência aqui em Portugal. Que naquele momento também bastava você fazer uma reserva num hotel, no Booking, por, sei lá, 30 dias. E aquelas reservas canceláveis e que depois você enfim, depois de aprovado o visto, você ia lá dentro daquele prazo, né, e cancelava a reserva de 30 dias. Bom, tudo isso bastante simples, não teve nada muito complexo. Eu confesso que na época eu contei com a ajuda de um advogado, mas depois que eu fui olhar de fato o que tinha que ser feito, foi bastante simples, mas eu me senti mais segura. Não custou barato para ter um advogado, foram 1.500 euros, não foi barato mesmo. E hoje eu já teria tentado sozinha, mas na época eu estava acabando de me mudar, Valentina era neném, eu ainda tinha eventos para cumprir, enfim, eu tinha muita coisa na minha cabeça e eu achei que delegar seria um pouco mais fácil. Toda essa documentação e não ter que me estressar com isso. E bom, e aí, claro, você tem que fazer a prova da renda. Como é que você comprova essa renda que você tem aqui, tá? Para um adulto, você teria um adulto
uma renda, um salário mínimo comprovado aqui em Portugal. Ou seja, 635 euros é o valor atual, 2020, do salário mínimo português. São 635 euros, mas se você vem com um cônjuge, um acompanhante, uma pessoa assim, mais 50% desse salário para essa pessoa, e se você vem com uma criança, mais 30% para essa criança. Ou seja, um salário mínimo mais 80% do valor do salário mínimo foi quanto eu tive que comprovar na época, porque o pai da Valentina veio conosco. Ainda vou gravar um vídeo sobre ele especificamente, não tem problema falar sobre ele, ele já está ciente. E viemos juntos dentro do mesmo visto e naquele momento dava mais ou menos 1.080 euros num câmbio bem mais amigável de entre 3,90, 4, 4,10, enfim, não passava muito disso, o que dava, digamos aí, 4.000 e poucos, que seja 4.500 reais. Acho que não chegava a tanto, mas era mais ou menos por aí que era. E como a minha renda consistia em pouco mais do que isso, como eu comprovei essa renda naquele momento, lá em 2018, quando eu vim para cá. Eu comprovei através dos 2 contratos de aluguéis que eu tinha, né, com os 2 inquilinos, um de uma casa que eu tenho e um outro no outro apartamento. E, além disso, também com algumas reservas financeiras que eu tinha e que também serviram de base para tudo isso, tá? E o que mudou? Ah, Carol, ok, mas agora as coisas mudaram. Sim, mudaram bastante e parece que, não são informações oficiais, por favor, não é a minha experiência própria, mas recentemente eu conversei com uma menina que já me segue no Instagram há bastante tempo e ela estava para vir com o D7 e acabou desistindo, porque primeiro eles começaram a exigir que essa renda da pessoa, que ela comprovasse 12 meses de renda antecipada numa conta. Então, digamos, os 1.080 euros que eu tinha que comprovar naquela época, eu teria que ter 12 vezes 1.080 euros numa conta e mostrar ao consulado, fazer prova desse valor para o consulado antecipadamente e não mensalmente, né? No meu caso, eu tinha um valor ali mensalmente para poder comprovar aquilo. E depois parece que também eles passaram a recusar o visto D7 para pessoas com menos de 40 anos, porque o D7 ele dá a possibilidade de trabalho. Então, as pessoas com renda abaixo de 40 anos, em tese, seriam novas demais para não trabalhar. Eu não entendo muito bem isso, porque a partir do momento que o D7 vem para gastar dinheiro no país, eles deveriam ser o visto mais fácil de ser conseguido, né? A partir do momento que você consegue comprovar a sua renda, e aí deveria ser uma comprovação realmente real, assim, consistente, a verdade é que é o melhor visto, porque é a pessoa que vem para cá como eu, que não tira o emprego de ninguém e que vive aqui e que só gasta aqui, né? Enfim, então eu não entendo muito o raciocínio, deve ter algum por trás disso tudo. E depois disso também começaram a cobrar uma carta convite ou um arrendamento de um apartamento aqui. A carta convite pode ser por alguém que já tenha um imóvel aqui, ou seja, eu poderia passar uma carta convite minha para alguém. Essa carta tem uma série de especificações, inclusive acho que tem que passar por um advogado aqui para poder ser válida perante o consulado. É alguém tipo te convidando a vir ficar na minha casa durante um tempo, provando que você vai ter uma residência aqui. Ou outro caso seria você ter um arrendamento, uma casa já arrendada aqui. Mas veja bem que inconsistência, né? Se você ainda nem teve o seu visto aprovado aqui, como é que você vai alugar uma casa por um ano num lugar que você nem sabe se você vai ter o seu visto aprovado ou não? Eu acho que esse também é uma questão assim, bem controversa e bem estranha do consulado, né? Mas, enfim, é o que eles pedem. E se já é difícil alugar um apartamento aqui, imagina só como é difícil alugar um apartamento do Brasil. Pode não parecer, mas aqui as coisas funcionam muito ainda à base do telefone, da contato físico e muito menos à base do e-mail. Os e-mails realmente são muito raros de serem respondidos porque eles pegam o seu e-mail e te ligam, né? E aí, enfim, marcam uma visita e você não está aqui, com toda a documentação, como é que você vai assinar o contrato, toda uma burocracia que os portugueses não têm essa malemolência brasileira para resolver, tá? Bom, fora isso, eu acho que essa exigência dos 12 meses antecipados acabou, não tenho certeza, mas o fato é que também, nesse momento,
o euro subiu muito, né? Ou melhor, o real desvalorizou muito frente às moedas internacionais. Então, com isso, acaba que os 1.000 euros de ontem, quando eu cheguei, né, já seriam aí mais de 7.000 reais hoje, o que provavelmente quase impossibilitaria a minha chegada aqui em Portugal por esse visto, né? Então, o visto mais fácil, tá? Isso é uma opinião minha, visto mais fácil e que eu vejo mais amigos e mais pessoas vindo com esse visto é o visto de estudante, que é um visto que você precisa comprovar a sua subsistência do estudante durante 12 meses. Então, você precisa provar que você tem um salário mínimo português por mês ali entrando na sua conta todos os meses. E, fora isso, você precisa também estar inscrito, obviamente, em uma instituição portuguesa. Você pode fazer um mestrado, pode fazer uma nova graduação, se, né, é um jovem e tal, e depois você vai reagrupar as pessoas, né? O que é que aconteceu com o meu caso aqui? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas o que aconteceu? A gente veio pra cá, quando chegou aqui, o CEF de Viseu, né, era um CEF bastante vazio, e o CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é onde a gente tem que dar a entrada na documentação. E aí eu fui até o CEF, liguei, né, fiz o agendamento e agendei logo para a próxima semana que eu tinha chegado, levei toda a documentação e tudo. E depois que chegou a mim, porque eu, Carolina, fiquei a titular do título de residência e a partir desse momento eu posso reagrupar as pessoas que estão na minha família. Então, depois que chegou o meu visto, chegou a minha carteirinha na minha casa, eu liguei novamente para o CEF, fiz um novo agendamento e aí eu agendei para a Valentina e para o Alexandre, pai dela. E aí, como também na época estava bem mais vazio, a gente foi lá, digamos, 3 semanas depois e também agendamos e chegou a carteira deles logo um mês depois. Tá? E como é que ficou a situação do Alexandre depois? Nesse primeiro ano, com a autorização de residência, ficou bastante simples dele arrumar, simples, entre aspas, de arrumar um emprego aqui. Então, ele conseguiu o trabalho e tudo. E um ano depois, quando essa autorização expirou, eu dei entrada só na minha autorização com a Valentina e o Alexandre, né, passou a fazer a renovação dele através do contrato de trabalho. Ele já tinha um contrato de trabalho aqui, então ele só trocou o nome do visto, sei lá, mas ele continua com a autorização dele, mas com o contrato de trabalho vinculado ao contrato de trabalho dele, o que é super fácil, super tranquilo você chegar com um tipo de visto. Então, por exemplo, você pode chegar com um visto de estudante e depois que está estudando aqui, tudo, arruma um trabalho e aí você vai migrar do seu visto de estudante para o seu visto de trabalho. Só tem que ter cuidado porque alguns vistos de estudantes não dão direito a trabalho. Vem escrito na sua carteirinha ali se você tem autorização para trabalhar aqui ou não. Na maioria dos casos do D7 você tem. Eu já vi estudantes que não tiveram essa possibilidade de trabalho aqui. Então, talvez você vai ter que arrumar um trabalho, entre aspas, ilegal, né? Não sei, não é bem legal, mas, enfim, fora ali do que o CEF determina. E depois, se você desistir de estudar, quando você for renovar no próximo ano, se você tiver o contrato de trabalho, você renova pelo contrato de trabalho. É também possível. Tá bem? Bom, ficou um vídeo super longo, me desculpem, mas é um assunto que eu acho que se a gente não trata com um pouco de delicadeza, assim, e um pouco de calma, acaba ficando bem embolado. Então, eu preferi dar os detalhes aqui. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu consiga esclarecer, né? Porque eu já estou aqui, já renovei o meu visto 2 vezes, então eu não sei exatamente como é que estão as coisas aí pelo Brasil. Eu sei que na época tudo que eu consegui foi através do advogado, mas também no site do consulado tinha lá toda a documentação, item por item, coisa por coisa. Tinha até os formulários que você tinha que preencher, as declarações que você tinha que preencher. Era literalmente preencher papel. Eu acredito que hoje ainda esteja mais organizado, porque tem uma empresa terceirizada envolvida nisso. Então, se você tem algum interesse em ver essa papelada toda, minha sugestão é que você entre no Consulado Geral de Portugal no Brasil, né? Tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem outros lugares que eu sinceramente não sei exatamente onde estão, mas o fato é que lá você vai ter com certeza as orientações todas para você seguir os passos e ir até essa empresa de consultoria que está fazendo esse intermédio junto ao consulado, tá bom? Desejo também muita sorte
Se você não assistiu meus vídeos sobre qualidade de vida, acho que é uma boa. Se você está pensando em vir para cá, dá uma olhada lá. Acho que são 2 vídeos sobre qualidade de vida, o que você acha de qualidade de vida, o que você espera de vir para cá. E aí você começa a amadurecer um pouco melhor essa ideia. Tá bem? Um grande beijo, fiquem bem. Se você curtiu, deixa aqui o seu like ou compartilha com outros amigos que também estejam interessados em vir para cá e saber mais informações. Beijão, tchau, tchau.